Muito bem. Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos, agradecendo também ao Mestre Jesus pela oportunidade de aqui nos encontrarmos para fazer uma reflexão sobre os seus ensinamentos. Pedimos que os benfeitores espirituais que nos orienta sempre, que esteja aqui entre nós, nos ajudando a passar esse tema, né, para todos, para que todos nós possamos entender e posteriormente podermos praticar nosso dia a dia. O tema de hoje é bem-aventurados os que são misericordiosos. Está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e os temas, até o tema inicial, que é perdoai para que Deus nos perdoe. Então a gente traz aqui o conceito, né, não seria o conceito, o significado das palavras-chave, né, deste capítulo. Começa com a misericórdia, que, buscando lá no dicionário, que é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, piedade ou compaixão. É uma ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia, perdão concedido unicamente por bondade ou graça. Misericórdia divina seria a atribuição de Deus que o leva a perdoar os pecados e faltas cometidas pelos pecadores. Ainda a bandeira da misericórdia, que é uma pessoa bondosa, sempre pronta a ajudar o próximo e a desculpar dos defeitos e faltas. Então essa é a bandeira da misericórdia. Por isso que o tema do capítulo 10 fala só sobre o perdão, indulgência. E a origem da palavra, ela vem do latim, misericórdia, que é a mesma palavra, que é a junção de miser, que é miserável ou infeliz, e cor, que é coração, significando literalmente ter o coração voltado para os miseráveis. Tá? Quem são esses miseráveis? Senão todos os espíritos imperfeitos aqui, encarnados e desencarnados, que vivem ainda no planeta Terra, né? Este mundo de expiação e prova. Tá? Então todos nós que vivemos aqui no planeta Terra somos espíritos ainda imperfeitos em busca do nosso melhoramento, da nossa reforma, nossa perfeição. E um dia poderemos habitar aí mundos felizes, se assim a gente se esforçar. Então a palavra-chave de todo o Evangelho é o amor e o perdão, que Jesus sempre tocou nessa frase, né? nessa palavra, amor e perdão. Então, o primeiro item, perdoai para que Deus os perdoe. Então, o texto evangélico, que se encontra lá no capítulo 5, de Mateus, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ainda em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, que ainda faz parte do Sermão do Monte: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então aqui tem uma condição, tá? Só receberemos o perdão de Deus se a gente praticar
né, com os nossos semelhantes, com aqueles que estão à nossa volta, também o perdão. E ainda, outro texto do Evangelho que está em Mateus também, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide-lhe sentir a falta em particular e a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Prestando mais atenção aí nesse último vezes aí, né? 70 vezes 7 vezes. Tá? Então esse é o texto evangélico que nós vamos aqui refletir, né, durante a nossa fala. A gente pegamos também lá no livro dos Espíritos, a questão número 886, onde Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí os Espíritos respondem: perdão, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então esses três pilares que compõem então a caridade como entendia Jesus: benevolência, indulgência e perdão. Tá? Então, perdão das ofensas não é apenas um ato de bondade isolado, mas sim uma obrigação moral e o fechamento do tripé que sustenta a verdadeira caridade. Então essa é uma questão aí mais famosa, né, sobretudo, né, sobre esse assunto, sobre o perdão, sobre a caridade. E o perdão está incluído ali no tema caridade, né, que define o perdão aí como um dos 3 pilares. São 3 pilares, é o tripé, né? 3 pilares segundo o ensinamento de Jesus. Então, o tripé. Então, para se manter em pé, se eu tirar um deles, eu já não estou mais praticando a caridade, porque com 2 pés não para em pé, né? Então, eu tenho 3 pilares para sustentar. Se faltou um desses 3, não tem caridade. Quer dizer, não adianta eu fazer a benevolência, fazer o bem, se eu não faço, não perdoo, se eu não estou disposto a perdoar, não estou pretendendo perdoar. Não adianta também benevolência e perdão se eu não tiver indulgência. Então são o tripé. Então são os 3. Então quando alguém perguntar o significado da palavra caridade, vamos lembrar isso aqui, ó, essas 3 letrinhas, BIP, né, para a gente lembrar. BIP, benevolência, indulgência e perdão. E a gente vê também que a caridade ela é muito importante, que é uma máxima fundamental do Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo destaca que é o princípio que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, se o perdão faz parte da caridade, então fora do perdão também não tem salvação. Frase que significa que sem o amor prático não tem a salvação, sem que há, através do bem ao próximo, que está aí o progresso real aí da nossa alma. Então essas 3 são as ações práticas, quer dizer, fazer o bem, perdoar, respeitar e auxiliar os necessitados. São ações práticas do nosso dia a dia, né, que são os verdadeiros passos para elevar o espírito. Se nós queremos nos elevar o nosso espírito, procurar a nossa transformação,
lembramos dessas ações práticas da caridade, né? Tá? A gente fala aqui, né? Falamos salvação, quer dizer, fora do perdão, fora da indulgência, fora da benevolência, não tem salvação. E o que é a salvação? Então, na visão espírita, não é uma coisa mágica, né? Não é um evento mágico, ou seja, um favor divino. Isso aí não é um favor divino, ela é uma conquista. Ela é tratada aqui como uma conquista pessoal. Ninguém pode fazer por nós, se é pessoal. Através do quê? Através da nossa reforma íntima. Sempre buscando a nossa transformação, sempre buscando nos reformar intimamente para o bem. Nós vamos conseguir a salvação assim. Enfim, salvação é um esforço próprio. Disso ninguém faz por nós. É próprio. Aí depende exclusivamente de atos. Atos bons, de estudo, melhoria moral de cada indivíduo ao longo aí das várias encarnações. Então nós temos muitas encarnações para ir nos melhorando, para ir nos conquistando essa salvação devagarzinho, né? Não é de uma vez também. Olha quantas encarnações nós já passamos, por quantas encarnações nós passamos. E aonde nós buscamos, aonde que nós nos apoiamos para essa busca, para essa transformação? No Evangelho de Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia, que ele já passou por isso, pelo caminho que nós temos que passar, ele já passou. Então, por isso que ele é o nosso guia. Ele vem mostrar para nós o caminho e mostrar como se faz. Mas costumamos dizer que Jesus, quando ainda não conhecíamos o Espiritismo, nós costumávamos dizer que Jesus é o nosso Salvador. Nós interpretávamos salvação de outra forma, através de rituais. Não é por rituais que nós vamos conquistar a salvação. Se Jesus é o modelo e guia, ele vem nos ensinar como fazer isso. Como deverá ser as nossas ações para que conquistamos aí a salvação, que é o nosso melhoramento. Então, salvar significa livrar-se da ignorância, livrar-se do egoísmo, do orgulho, que é essa chaga que nos atrapalha. Isso é a salvação. Quando nós interpretávamos em outras escolas religiosas que salvar-se seria se livrar dos inimigos. Tá? Mas não é o inimigo somos nós mesmos. Então nós temos aí que buscar se livrar da nossa ignorância, buscar o conhecimento, buscar nos curarmos dessa chaga que todos nós temos, que ainda imperfeitos habitantes desse planeta Terra, que é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo provém do orgulho. Das outras amarras, né, das paixões inferiores, que ainda nos segura aqui, que nos torna pesados aí nesse mundo de expiação e prova. Tem outras palavras de Jesus, que é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade nós vamos encontrando devagarzinho, buscando aí se livrar da nossa ignorância, buscar o nosso conhecimento, tanto conhecimento intelectual quanto conhecimento moral. Então aí um dia estaremos libertos, estaremos salvos, aí habitando os mundos felizes, que onde só reina a felicidade, que é o que nós mais buscamos, que é a felicidade. Às vezes buscamos onde ela não está. Se soubermos buscar onde encontrar a felicidade, nós vamos caminhando e encontrá-la-emos um dia, que é só através. O caminho é a prática do amor, a prática do bem.
Na questão 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? A resposta vem que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Se continuarmos em erro, em falta, em equívocos, a prece sozinha não adianta. Tá? Aquele que pede perdão a Deus de suas faltas só obtém mudando de conduta. Então está atrelada aí a nossa mudança de conduta. Faremos a prece, mas mudando de conduta. Só assim obtemos o perdão de Deus. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que palavras. Então não adianta ficar genuflexos pedindo, orando, se não mudarmos de ação, se não buscamos a prática do bem. Então a resposta mostra que o perdão divino não é uma absolvição mística ou passiva. Não pode ser. Ele exige atitude, reforma íntima e reparação do erro. Se não tiver a reparação do erro, também não há o perdão. Ainda na pergunta, no Livro dos Espíritos, na pergunta 999, pergunta: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para apagar as faltas do culpado para que ele possa encontrar graça diante de Deus? A resposta: o arrependimento ajuda o melhoramento do espírito, mas o passado deve ser expiado. Tá? Então, não basta arrepender, se não reparar. Então, a reparação tem que vir logo após o arrependimento. Mas aí o Kardec ainda insiste, né, nessa pergunta, na 999A. Mas, se com base nisso, um criminoso dissesse que, uma vez que precisa expiar o seu passado de qualquer maneira, quer dizer, já que eu tenho que expiar meu passado de qualquer maneira, então precisa se arrepender? Ele fala que não precisa, já que eu vou expiar, por que se arrepender? O que lhe adviria disso? A resposta é: a expiação será mais longa e mais penosa se ele obstinar no mal. Tá? Porque se o arrependimento vier, eu vou procurar logo reparar as faltas. Então eu preciso reparar o mal que eu pratiquei. E quando eu vou reparar o mal que eu pratiquei? Só me arrependendo. Quando eu me arrependo, eu vou reparar esse mal. Nesse caso, a reparação fica mais leve. Enquanto que, se eu não me arrepender, ela se torna mais pesada, mais longa. E a reparação, ela não precisa ser com sofrimento. Ela é com sofrimento se for diante dessa pergunta, 999A, né? Se não arrepender. Se eu não quiser reparar o mal vai ser reparado de qualquer maneira, só que vai ser reparado à força. E eu posso reparar esse mal com amor. Nós encontramos lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha aí. Então nós não precisamos sofrer, não precisamos reparar com sofrimento. É praticando o amor. Tem uma frase do Chico Xavier que ele falava que quando a justiça divina vier buscar você vier cobrar você das suas faltas passadas, mas te encontra na prática do bem, essa cobrança será adiada por tempo ilimitado.
Então vem a cobrança divina, porque quem vem cobrar é a lei divina. Não precisa ser aquela pessoa para quem eu pratiquei o mal, para quem eu ofendi. Não precisa ser ela, porque ela pode ter me perdoado e se livrado de mim, tá? Mas eu estou devendo para a lei, eu vou reparar. De uma forma ou de outra eu vou reparar. Agora, se a justiça divina vier me cobrar e eu estiver praticando o bem, ela vai aguardar até que eu volte a praticar o mal. Se eu não praticar o mal, a dívida será extinta. Porque ela volta, eu estou praticando o bem, adia. Volta de novo, eu estou praticando o bem, adia. E aí vai indo, vai adiando até extinguir aí essa dívida. E ainda nós encontramos lá no Velho Testamento, lá em Provérbios, capítulo 10, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então só o amor mesmo. É por isso que Jesus vem e fala, olha, ame. Porque a nossa felicidade nós vamos encontrar através do amor. Enquanto estivermos praticando o amor, o sofrimento está distante de nós. Nós não estamos sofrendo. Aí tem, né, a lei de causa e efeito, né, ou a justiça divina que nós comentamos agora. Obter misericórdia não é um ato de favoritismo de Deus, mas o cumprimento da lei de causa e efeito. Deus não vem castigar nós. Deus não castiga, é a lei. Eu sou atraído, se eu pratiquei um dano a alguém, eu sou atraído por alguém me praticar um dano contra mim, que não precisa ser aquela pessoa para quem eu causei esse dano. O Espiritismo ensina que colhemos exatamente o que plantamos. Plantamos o bem, colhemos o bem. Plantamos o mal, colhemos o mal. Ao oferecermos complacência e compaixão aos erros alheios, sintonizamos com leis superiores, gerando créditos espirituais necessários para que também sejamos amparados quando falharmos. Nós não estamos isentos de falhas, né? Nós estamos todos aqui no mesmo planeta Terra, planeta inferior. Se estamos aqui, porque se a Terra é um planeta de expiação e provas, todos nós que estamos aqui ainda necessitamos de provações e de muitos de expiações. O Espiritismo mostra que quando a gente faz o bem para o outro, nós vamos receber o bem. Tudo aquilo que a gente faz, receberemos de volta. Se queremos que Deus e as pessoas sejam pacientes conosco, sejamos pacientes com os outros, com os erros dos outros. Então nós temos que começar por nós. Tratar os outros com carinho, seremos tratar com carinho também. E a solidariedade diante da imperfeição humana, como nós dissemos, somos todos espíritos em processo de evolução, sujeitos a equívocos. Todos nós estamos sujeitos a erros, equívocos. E a misericórdia recomendada por Jesus pressupõe o entendimento de que a Terra é um mundo de expiação e provas. Exigir perfeição do próximo, quando ainda somos imperfeitos, é incoerência, é hipocrisia, né? Que atrasa a nossa própria caminhada evolutiva. Como é que eu vou exigir perfeição do outro se eu ainda não sou perfeito? Eu não posso. Então nós estamos todos aqui no mesmo barco. Estamos caminhando junto. Então ninguém aqui na Terra é santo ou é perfeito, ninguém. Todos nós estamos aqui buscando a nossa melhoria, claro.
Mas ainda somos imperfeitos, e muitas das vezes erramos. E se erramos, por que eu vou condenar o irmão quando erra, se eu também erro? Então, sabendo disso, o Espiritismo ensina que não faz sentido cobrar perfeição. Não faz sentido nenhum cobrarmos perfeição dos outros. E perdoar é entender que o outro ainda está aprendendo a viver como nós. Isso que significa perdoar. Perdoar como mecanismo de libertação espiritual. Libertação espiritual. Quando Jesus condiciona o perdão de Deus ao perdão que concedemos, ele nos mostra que a mágoa é um autoenvenenamento. Autoenvenenamento. Ou seja, guardar mágoa é tomar veneno esperando que o outro morra. É guardar mágoa, porque nós vamos atrair doenças. Nós vamos estar sempre passando mal com aquela mágoa, sem perdoar. Então, reter rancor cria laços fluídicos entre o ofensor e o ofendido. Se eu fico guardando aquela mágoa de uma pessoa, eu estou ligado a ela. Então eu vou criar esse laço entre eu e ela ali, ó. E se ela estiver sintonizando com coisas ruins, eu vou estar sintonizando também com coisas ruins. Então, perdoar, portanto, não é uma concessão ao outro. Eu não estou concedendo, não estou livrando ele da falta. Eu estou me livrando dele. Esse é o perdão. É um ato de autolibertação. Estou saindo fora das vibrações negativas dele, que rompe a corrente do ódio e da obsessão espiritual. Então eu perdoando, né, quando eu perdoo, solto essa amarra, essa corda, que é como se fosse uma corda que me amarra a ele. E aí eu perdoando, eu solto essa corda, vou embora e ele que fica por lá. Eu estou livre dele. A gente tem o exemplo de Jesus, né? Já pensou Jesus? Jesus, no último momento da cruz, lá no Calvário, perdoou todos. Perdoai, Pai, perdoai, pois não sabem o que fazem. Já pensou se Jesus não perdoasse? Aí ele teria que nascer depois com Caifás, né, com Anás, até reencarnar ali, ó, até se livrar Não, ele perdoou, foi embora. E aquele que fez, que participou daquele julgamento falso lá, que vai se ver com a justiça divina. Ele vai encontrar outro que vai prejudicar. Jesus foi embora. Então Jesus quis mostrar aí para nós que ele perdoando, ele foi embora, se livrou de todos eles. Então, se nós perdoarmos, nós vamos nos livrar aí dos nossos inimigos. E ainda o perdão, se não concedermos o perdão, nós vamos estar nessa corrente, né? Nessa corda, amarrado nessa corda, atraído por energias negativas, e nós atraímos obsessores. Quantas obsessões não são causadas por conta da falta de perdão? Perdão ilimitado. Nós falamos aqui, né, os 70 vezes, 7 vezes. Perdão ilimitado. Quando Pedro quis quantificar, né, tentou quantificar o perdão, estabelecendo um limite até 7 vezes, né, porque ele falou, eu tenho que perdoar até 7 vezes. Quer dizer, perdoei 7 vezes, acabou, não tem mais perdão, né? Pedro perguntou para Jesus. Aí Jesus respondeu, até 70 vezes 7 vezes, está assim no Evangelho. Estabelece que o perdão deve ser incondicional e ilimitado, né? Então eu trouxe até aqui uma expressão matemática aqui, ó. 70 vezes 7 dá 490. Se fosse ficar no 70 vezes 7, eu perdoei 490 vezes, já está bom. Né? Não, mas ele deixou esse número aqui, ó, porque toda expressão matemática
né, a operação vem precedida do número. O vezes 7 vem precedido do 7. E o vezes, o último vezes ali, do número infinitamente. Um número infinito. Então, para dizer que nós temos que perdoar ilimitadamente. Teve uma senhora que procurou o Chico Xavier e falou, olha, Chico, eu contei lá, eu marquei aqui no caderno, eu já perdoei meu marido 490 vezes. E agora, o que eu faço? Ela falou assim, ele perguntou para ela, mas e quanto tempo faz isso? Falei, desde a outra vez que eu saí daqui. Ele falou assim, não, minha irmã, é 490 vezes por dia e por falta. Por dia e por falta. Então, o perdão, nós temos que estar sempre disposto a perdoar. Nós não temos nem que ficar contando. Estamos sempre dispostos aí a perdoar. Aliás, nós não temos nem que perdoar. Porque não temos nem que se sentir ofendido. Porque só perdoa quem se ofende. Então, se nós não nos sentirmos ofendidos, não temos o que perdoar. Esse entendimento aqui, ó, deixar claro que é meu, tá? Eu não encontrei lugar nenhum, nem eu que imaginei isso aqui, tá? Cada um que tire a sua conclusão aí. A doutrina espírita é assim, né? Vamos buscar o entendimento, raciocinar, e eu raciocinei e entendi que fosse assim, tá? Então, perdoar sem limites e sem contar erros. Para a doutrina espírita, isso significa que enquanto houver uma ofensa, deve haver disposição de perdoar. O verdadeiro perdão não conta quantas vezes foi concedido. Não se conta, ele simplesmente se renova. Então, ele achou que perdoando 7 vezes já estaria, né, tranquilo ali. Ou seja, 70 vezes 7, 70 vezes 7 vezes é sempre, perdoar sempre. E para o espiritismo significa que não tem prazo de validade o perdão. Toda vez que o outro errar, nós estaremos sempre dispostos a perdoar. O esquecimento das ofensas e a conivência com o erro. Isso não quer dizer que a gente tem que ser conivente com o erro. A perdoar 70 vezes, 7 vezes, não significa ser conivente com o mal ou permitir que continue nos prejudicando. Se eu passo por uma rua, alguém me ofende, na outra vez, se eu sei que ele vai estar lá, eu passo em outra rua. Eu não vou passar ali novamente para ser ofendido novamente, né? Então eu tenho que ser prudente. O Espiritismo esclarece que o perdão legítimo reside em limpar o coração do desejo de vingança ou mágoa. Eu vou estar com o coração livre, sem mágoa, sem desejo de vingança. Deixa aquele que ofendeu se ver com a justiça divina, com a lei. É perfeitamente possível perdoar o agressor, desejando o seu bem ou a sua evolução. Vamos orar por ele. No capítulo 12, que fala, né, amai os vossos inimigos, né, fazer o bem a quem vos odeia, e orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Não é assim que está lá? Então vamos orar por ele, mas não precisamos ficar perto dele. E ao mesmo tempo tomar as precauções necessárias para não se expor novamente ao perigo. Como eu disse aqui, ó, se eu sei que a pessoa que me ofendeu vai estar nessa rua, eu passo pela outra, não vou me expor novamente. Então, precaução, vou tomar as minhas precauções. Então, perdoar não é ser bobo. Muita gente acha que perdoar 70 vezes 7 vezes é virar saco de pancada. Não é. Tem que ser coerente também. E assim, perdoar é tirar o ódio e o rancor do peito. Isso é perdoar. Não é livrar o ofensor da falta. Perdoar
é tirar o ódio e o rancor do peito. O ofensor é que vai se ver com a justiça, com a lei. Eu vou tirar essa mágoa, esse rancor do meu peito, eu vou viver feliz. Sem doenças, né? Porque o rancor e a mágoa traz doença, traz até... Tem muitos cânceres aí que vêm da mágoa. Mágoa que carregamos. Então fica aí a nossa mensagem. Agradecemos a presença de todos, esperando que tenha contribuído com alguma instrução, e agradeço a presença de todos, agradeço a Deus e a Jesus por essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado.